E começou, meu povo, começou mais um programa Caminhos da Evolução, tanto aqui na Rádio Sensorial FM, sua bênção, Pai Rono de Ed de Xangô, como no nosso canal do YouTube. Tá chique agora, viu, Dai? Agora é YouTube. Estamos chiques. Eu aqui, Pai Sérgio Lapastina, diretamente de São Paulo, e a Dai Aguiar, da Oráculos de Dai, diretamente de Três Coração, a terra do melhor café do Brasil. O café daí é bom, né, Dai? Não tem um café Três Corações? Mas o Café Três Corações não é daqui. Ah, muito interessante. O Café Três Corações não é de Três Corações. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente começa então o programa, vamos parar de pagar mico ao vivo e a cores, e vamos começar o programa Caminhos de Evolução. Tudo bem com você, Dai? Tudo ótimo. E com você? Depois de ontem não Tudo. tem como também, né, gente? Ah, Dai tá falando ontem, porque ontem tivemos uma reuniãozinha com o grupo do Caminhos da Evolução. A gente está aqui em São Paulo, gente. Se alguém tiver alguma loja, algum imóvel, alguma casa barata, com aluguel barato, perto aqui da Zona Oeste de São Paulo, pode entrar em contato, viu? Mas a gente conseguiu se reunir na casa de um dos integrantes aqui do grupo. Foi muito legal, várias mensagens da espiritualidade. O importante é isso, gente, é começar a dar passos. Dar passos movimenta as coisas, né? Já dizia Mãe Yansan, vocês têm que. Eu movimento, mas vocês têm que dar o passo, não adianta nada. Se vocês não estiverem no caminho, a minha movimentação não vai fazer efeito para vocês. Exatamente. 50% nosso e 50% da espiritualidade. Nunca é 100% da responsabilidade de um lado só. Perfeito. Hoje, esse programa vai ao ar no dia 5 de novembro, é o primeiro programa de novembro que nós fazemos. O ano já foi para o saco, acabou já 2025, ainda tem aí novembro inteiro, tem dezembro inteiro, mas, meus irmãos, não adianta que, se você não fez o que você queria fazer, agora é hora de sentar, ver por que você não conseguiu fazer, o que faltou, aonde você falhou e incrementar aquilo que está acontecendo. Se você quiser começar alguma coisa, dá para começar, não resta a menor dúvida, mas dá uma olhada, vê quais foram os planos que você fez que não aconteceram, por que não aconteceram, e vamos tentar fazer em 2025. Hoje, Dai, no dia 5 de novembro, hoje sai, não sei se sai hoje, mas hoje é o último dia da eleição presidencial dos Estados Unidos. Estou com medo daquele maluco do Trump voltar ao poder lá. Você sabe, já te falaram o que vai acontecer lá? Ou ele... Não, eu não procuro saber dessas coisas. Dessas coisas você não vai. Estou preocupado, viu, Dai? Se esse maluco do Trump voltar ao poder, nós vamos ter um. Sei lá, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo do caminho que a humanidade está tomando. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente está no nosso processo evolutivo, que a gente está numa caminhada da evolução necessária para o planeta, muitos não estão mais voltando para cá. Nós tivemos, inclusive, conversas com os nossos guias, guardiões e mentores, já falaram, muitos espíritos não estão mais encarnando na Terra, já encarnaram, tiveram sua chance, não aproveitaram, agora só vão encarnar no outro planeta, no planeta que se compara ao que a Terra é hoje, para ver se evolui. E aqui estão já encarnando novos espíritos com uma luz, espíritos de renovação, espíritos de evolução maior para ajudar a recuperação. Em compensação, a gente tem algumas tralhas ainda encarnadas e que podem atrapalhar isso, né? Então, a gente vai passar por períodos aí, eu acho que bastante turbulentos. Isso gera um pouco de medo. Assim, tem situações que são para o bem, literalmente há males que vêm para o bem. Eu penso assim que é do mesmo jeito que é necessário de coisas positivas, pessoas negativas também são necessárias. Então, quando algo acontece... Ela tem um coração bom, gente. Eu penso que tem essa energia ruim, eu sempre vou pelo lado positivo. É chato isso? Ai, nossa, ela é toda positiva. Não sou, gente. Tem dia que também misericórdia, mas é a escolha que a gente faz. Levar a vida Essa mais leve. semana eu briguei com a Dai. Essa semana eu até briguei com ela. Falei, Dai, para de ser vaquinha de presépio. Para de achar que está tudo bem em tudo. E ela falou, eu prefiro ser assim do que ficar brigando. Eu falei, então. Brigar não compensa mais, não. Eu acabo brigando, trazendo mágoas para minha vida e aquilo vai fazer mal e vai reverberar na minha vida. Não é daquela pessoa, naquela situação ruim. Então,
cada um no seu quadrado, e é sobre isso. E eu estou nessa situação agora, trouxe melhorias para a minha vida e está tudo certo. O que importa, né, Dai? É você tomar uma posição e ver se essa posição faz bem para você. Porque se fizer bem para você, tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido. Gente, eu era muito briguenta, hoje em dia não sou mais. De vez em quando ainda sou um pouquinho assim. Um pouquinho assim. Também não é. Você tá encarnada ainda, né? Fazer o quê? Dai, vamos bater um papo sobre uma pergunta que nos foi enviada. Aliás, eu agradeço o pessoal que envia perguntas, que envia dúvidas, que envia sugestões aqui para a gente bater um papo. E eu acho que chegou uma questão muito, muito legal, que nós já respondemos diretamente para quem perguntou, mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui com o povo. Que foi a pergunta assim: como saber quando é intuição e quando é coisa da nossa cabeça? E quando é a nossa mente trabalhando? E foi uma pergunta muito interessante, né? Porque a resposta que a gente deu foi uma resposta muito simples, mas que gerou reflexão até dentro da gente. Eu acho que a diferença está no conhecimento. Aquilo que a gente sabe. Diante de uma situação, a decisão que nós tomamos pode ser pelo nosso conhecimento daquela situação. Então, aí a gente toma uma decisão racional, uma decisão mais lógica, uma decisão baseada em fatos, né? Baseada nesse nosso conhecimento e experiências. Ou então, a gente toma uma decisão que até depois a gente fala, gente, por que eu fiz isso? E isso seria intuição. Intuição no sentido dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos guardiões, das nossas entidades, falarem conosco para fazer ou não fazer alguma coisa. Não sei se você já passou por isso, Dai, mas já teve vezes que eu, saindo aqui de casa, eu faço um caminho para o trabalho, e de repente eu me vi literalmente virando uma esquina antes. E depois por que eu virei antes? Por que eu não virei onde estava? Não sei. Se naquela esquina podia ter um acidente, poderia ter um carro que ia bater no meu, poderia ter algum problema, poderia ver alguém ou poderia ter uma energia que não seria legal para eu passar. Talvez eu nunca saiba. Mas intuição, eu acho que é aquela coisa que a gente faz e fala assim, nossa, é uma coisa mais emocional, uma coisa que a gente faz assim, ou então dar passagem para essa intuição. É legal dar passagem para a intuição? Não é legal? Você tem muito disso. Você não tem intuição, né, Daí? Eles falam direto no teu ouvido, você já vê tudo? Não. Eu tenho intuição também. Todo mundo acha que eu falo com os espíritos 24 horas por dia. Mas tem algumas horas que fica só eu e a minha intuição, só isso. Precisa, né, Daí? Precisa também, né? Total. Só que aí tem hora... Eu já aprendi a seguir a minha intuição. Eu falo assim, gente, a coisa mais simples do mundo. Intuição te traz paz perante qualquer notícia, seja mais negativa que for. Você vai saber que algo vai dar errado, mas você está em paz, está tranquilo. A coisa da nossa cabeça, paranoia, é quando você imagina algo positivo e aquilo te deixa ansioso, te deixa nervoso, te deixa preocupado. Você até quebra a energia positiva do acontecimento, né? Acontece total. Né? Então, eu baseio muito por isso. Se algo que eu estou para fazer, vamos supor, eu estou com um novo oráculo para desenvolver. Né? Hoje é dia. Tá, eu estou aqui na minha cabeça, nossa, mas eu estou preocupada, eu estou cheio de coisa para fazer. Tá, o hoje é dia, ele é positivo. Eu sei que hoje é dia de eu dar uma movimentada, eu dar uma atenção e trabalhar naquilo. Mas aí o que eu venho? Mas aí eu estou cheio de coisa para fazer, tem gente para eu atender, tem criança para eu cuidar, tem casa para eu cuidar também. Aí o que acaba fazendo? A gente mesmo, com a nossa paranoia, ela bloqueia a nossa intuição. Porque o ser humano, o que é? Eu falo que a gente é muito mecânico. A gente é muito literalmente padronizado.
Parece que alguém foi lá, programou a gente, falou assim, o dia que eu apertar esse botão aqui é o dia que vai escambar tudo no lado daquela pessoa. Tem um amigo meu que ele é agnóstico. Ele fala assim, que Deus tem um computador enorme na frente dele, tem os botãozinhos, né? A máquina, né? A manete de cada pessoa, e ele fala assim, hoje eu vou dar uma bagaçada. Né? Aí ele vai lá, aperta qualquer botão, que é o dia que a gente está descontrolado. Né? Faz sentido o que ele faz? Faz. Só que eu acho que aí, no caso, quem está manipulando não é Deus. Eu acho que é o lugar que a gente vive, as pessoas que a gente convive, o programa que eu assisti ontem, o filme que eu assisti ontem. Todo mundo que sabe que eu não assisto mais televisão. Né? Eu não assisto TV, o modo de falar, porque às vezes um filme, uma coisinha ali, eu assisto. Mas a minha maioria do tempo ou eu estou fuçando em algum dos meus baralhos, ou eu estou fazendo alguma coisa, ou às vezes eu estou sentando para pegar um joguinho, jogar e eu durmo. Que agora eu estou desse jeito, eu estou encostando e estou capotando. Né? Mas assim, gastar tempo, igual eu fazia antigamente, pegar lá, vou assistir uma novela agora, por exemplo. Não. O que eu ouço muito é música. O tempo todo. Principalmente o dia que eu estou irritada. Fala assim, hoje eu estou irritada, então eu gosto de rock and roll. Não vou ouvir um rock and roll. Hoje eu vou colocar mantra o dia inteirinho. Pronto, eu já iniciei meu dia assim. Tem show do Iron Maiden aqui em São Paulo. Quiser vir, a gente vai junto. Né? Porque assim, eu já levantei com a minha energia, com a minha vibração desregulada. Eu vou desregular, mas por quê? É o dia que a gente é mais atentado. É o dia que o pessoal que a gente não gosta de estar perto está enchendo o saco. É o dia que você levanta de manhã, acorda de manhã batendo o dedinho na quina de alguma coisa. Ai, que maravilha isso. É derrubando as coisas. Antigamente eu derrubava alguma coisa ou eu batia o dedinho na quina, tá eu lá falando palavrão, né? Hoje em dia eu bati, eu dou aquela respirada funda, falei, não briga para ninguém bater palma do outro lado. Aí então, vai ter dia que sai do controle, gente. Tem dia, eu falo assim, enquanto estivermos nessa máquina aqui, ó. Você deu um exemplo muito legal. Você tem aí, sei lá, quantos baralhos, né? Quantos oráculos você tem aí? Você tem um monte aí. Você tem, acho que, mais de 50. Quando a gente chega para você e fala assim, Dai, pega um e passa uma mensagem para a gente, que nem você vai fazer ao final do programa, como você sempre faz. Dependendo do tema que a gente está desenvolvendo no programa da conversa, que é tudo muito planejado, viu, pessoal? A gente planeja muito aqui o que nós vamos falar, a gente estuda antes, é tudo exatamente, tudo planejado. Hashtag só que não, né, Dai? A gente fala o que vem na telha. E aí você fala, esse oráculo aqui é um oráculo relativo ao que a gente está falando. Se a gente começar um programa falando de ciganos, você vai pegar o oráculo dos ciganos. Pelo teu conhecimento, você vai usar a mente, você vai usar o teu racional. Agora, pega um aí, você pode esticar a mão, vai esse, de repente não, é esse, como você já fez algumas vezes. O cachorrinho está tossindo aqui, gente, é normal. Eu vou pegar esse daqui. Não, usa aquele ali. Isso é intuição. Agora, foi alguém que falou no teu ouvido, alguém que colocou na tua cabeça, pega o baralho X, não pega esse baralho. Pode ser. Pode ser algum dos nossos amigos que estão aí ao teu lado, que te intuiu pegar determinado baralho e o outro não. Pode ter sido você mesma, o seu ser espiritual. Sabe aquela coisa? Nós temos, assim, nós somos espíritos passando por uma experiência na carne. A gente não pode esquecer isso. E esse espírito também é o de luz, também tem muita luz. Então, você vai pegar o seu eu. Não é esse outro aqui. Ou seja, a intuição não é racional. A intuição ela é uma coisa que movimenta, e até depois você pergunta, né, por que eu peguei esse baralho aqui? Quando você vai ver, era exatamente aquilo que a gente precisava ouvir. Ou seja, eu acho que é um bom exemplo. A Malu falou aqui uma coisa simples, faz sentido. Ela falou assim, a intuição é o teu inconsciente, que é o teu eu sou, né? Que é o teu próprio eu falando. E as paranoias é tudo aquilo que nossos olhos da cara vê, igual o meu baiano fala, né?
É tudo aquilo que a gente visualiza. Agora, né? Que manda lá para o nosso consciente, faz aquele todo trabalhinho no cérebro. É verdade, é verdade. Agora, Dai, eu até sei que essa pessoa que mandou a pergunta para a gente, conheço a Simone, eu acho que você também conhece, ela quis perguntar uma coisa. Como saber que essa vozinha que eu estou escutando na minha mente é uma vozinha a ser seguida ou não? É uma influência que eu preciso deixar de lado? Como fazer para descobrir que a vozinha da cabeça é boa ou não? Pelo nosso coração. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Todo ser humano deveria aprender a se ouvir. Porque, gente, a gente tem o nosso poder de defesa muito grande. Uhum. Todo ser humano, qual seja ele, é muito reativo. Não adianta falar, a pessoa mais pacífica do mundo, ela é reativa, ainda mais numa situação de sobrevivência. É a mesma coisa. Por exemplo, tá aqui na minha cabeça, né? Eu falo assim que a voz do que não é para ser ouvida, ela é alta. É como se aumentasse o volume lá dentro da nossa cabeça. A voz do nosso eu é aquela voz mais baixinha que tem. Já aconteceu inúmeras vezes isso comigo. Por exemplo, coloca a vela ali, ó. Aí eu falei, mas para que eu vou colocar a vela ali? Mas não tem nada ali para pegar fogo nem nada. E aqui em cima, aonde tá para eu colocar, que é o lugar que eu preparei. Olha para você ver como é que até eu sou tentada nisso. O lugar que eu preparei para colocar, minha intuição tá falando. Aí eu falei, mas peraí, não é minha intuição. Não é minha intuição. Por mais que o lugar aqui de baixo seja menos perigoso, mas o lugar que está preparado é ali. Aí fica aquela voz alta. Tipo assim, não, põe de cá, quando vê, começa a gritar. Eu falo, por quê? A espiritualidade me ensinou assim. O negativo, ele não conversa baixo. O negativo, ele é certeiro. Ele não é igual o livre-arbítrio que o pessoal fala. Deus te coloca no mundo e fala assim, olha, filho, o caminho que você tem que fazer é esse daqui. Mas você tem outros caminhos a seguir. O negativo, ele vai te falar assim, o caminho não é esse, e ele vai te ludibriar, ele vai te convencer a tomar uma outra direção. E assim os nossos pensamentos. Quanto mais alto falar, menos possibilidade, menos, nessa palavra não existe, menos possibilidade isso, menos possibilidade de ser algo positivo tem. Né? Então, é aquele sentido. Porque eles têm que convencer, né? Eles têm que convencer a gente. Porque a gente sabe, você sabe, aquele lugar ali, aquela prateleirinha, por mais que tenha um pano, por mais que tenha alguma coisa, é o lugar energeticamente preparado para você colocar a vela. Eles não precisam te convencer a isso. Não precisam te explicar. Não precisam. Gente, é ali a vela. Ponto. Você colocar em outro lugar, você ser convencida. Olha, vai pegar fogo. Olha, a vela vai cair. Não, aqui embaixo. Olha o que vai acontecer na tua casa. Eles têm que tentar te convencer a não fazer o certo. Isso, e detalhe. E às vezes aonde eu vou colocar, realmente não vai pegar fogo, não vai nada. Mas não vai ter o efeito que deveria ter. Um exemplo do que aconteceu ontem. Ontem eu fiz um ritual aqui de cura, né, na energia de São Rafael, de Mestre Lário, tudo fiz aqui. Aí eu coloquei ele em cima, deixei aqui, fiz tudo que tinha que fazer e fui para aula de inglês. Aí, beleza. Quando eu saí daqui, eu tô assim, não põe lá porque vai pegar fogo. Aquele lugar que você colocou, ele vai pegar fogo. O que eu fiz? Fui para aula de inglês, sentei na cadeira. Quando vê, começou alto na minha cabeça, que tinha hora que eu não estava nem conseguindo entender o que estava acontecendo. Você já não entende muito mesmo inglês, né? Já não entende muito inglês, aí que não entendeu nada. Aí eu sentei, fechei meus olhos e falei assim, quer saber de uma coisa? Isso é paranoia, porque tá gritante, tá me incomodando e tá me fazendo perder a atenção e tirar o foco do que eu vim fazer. De uma coisa necessária para você, que é o curso que você estava fazendo.
Beleza, quando eu cheguei em casa, vim tudo olhar aqui, a vela já tinha terminado de queimar tudo. A única coisa que aconteceu foi que os meus gráficos já eram, né? Porque eu coloquei o pires em cima e automaticamente eu já sabia. Olha para você ver como que é o nosso consciente e o nosso inconsciente. O meu inconsciente já tinha mandado a minha intuição, junto da energia dos mestres, já tinham me passado de que aquela pessoa estava passando por uma situação X e estava pesado. Mas o lugar de eu fazer esse ritual é exatamente naquele ambiente. O que eu deveria fazer? Tá aqui, é só eu confiar, eles não vão deixar. Que foi o que eu fiz quando eu saí daqui e fechei a porta. Tá. Falei assim, Dai, não pensa isso, porque você entregou na mão de quem não vai te fazer mal. Ah, mas aí eu sei que a pessoa tá, e realmente quando a pessoa tá, né, numa situação ruim, estoura tudo mesmo. Né? Às vezes a vela nem chegou no meio, e o pires, as outras coisas que eu coloquei em volta já foi pro saco. Né? Aí não, eu tô e tem lá... uma coisa, inclusive uma coisa. Não, termina de. Eu quero falar de vela depois. Você começou esse assunto, eu quero falar um pouquinho de queima de vela. Aí, beleza. Saí daqui e falei assim: olha, mestre Lário, tá entregue essa energia na sua mão. Olha, São Rafael, eu sei que vocês não vão me prejudicar nesse sentido. Eu sei que tem um monte dos negativos que estão querendo me induzir a não fazer, justamente para não ter o efeito que tem. Né? Justamente para não levar como se eu fosse o bloqueio. Vamos usar o ser humano, a Carminha, a Daiane, para ir lá e fazer esse bloqueio. Sabe, quando eu cheguei aqui, eu falei, meus gráficos estragaram tudo. Se for, olha para você ver como que eu falo que a gente muda. Se fosse há tempos atrás, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tinha ficado pé da vida. Falei, caramba, meus gráficos estragaram, que não sei o quê, olha aqui. Beleza, cheguei, olhei meus gráficos, olhei, falei assim, muito obrigada por terem atendido o meu pedido. Peguei tudo, coloquei no lixo e tá tudo ok. Uhum. Ou seja, se eu tivesse deslocado, igual o meu medo, né, aquele negócio gritante na minha mente... Ia estourar teus gráficos da mesma forma... Mas não ia ter efeito. Não ia ter efeito, exatamente. Essa coisa de queima de vela, Dai, você sabe que é uma coisa engraçada. A queima da vela... Gente, o que importa não é a parafina, tá bom? O que importa, tá, às vezes, nem é a chama. O que importa é como você acende a vela. É como você intenciona. A magia que você coloca naquela vela, naquele ponto de luz. Nunca esqueçam disso. Eu odeio quando o povo fala assim, ai, pai Sérgio, a minha vela queimou inteira. Será que eu estava muito negativado? Não, vela é para queimar mesmo, minha filha. Ai, eu olhei a vela aqui e formou uma bailarina de saia. Falei, o que você está vendo. Eu não consigo achar que a vela escorrendo forme alguma coisa. Apesar de já ter visto umas coisas que até Deus ia duvidar. Mas, assim, quando a pessoa está muito negativada, está muito pesada, a vela queima rápido. E aí não queima toda a parafina. Parece que a vela derrete. Né? Você põe ali. Eu já fiz trabalhos, Dai. Você sabe qual que é aquela vela ponto? Que dizem que é aquela vela de 12 horas. É um pouquinho, não é a vela de 7 dias, mas ela é um pouco maior e mais grossa do que a vela palito. É uma vela para durar 12 horas. Num trabalho que eu fiz uma vez, que durou 2 horas o trabalho, foram 3 dessas velas. Eu via a vela queimar. E não sobrou nada da parafina. Não sobrava nada da parafina. 3 velas de 12 horas num trabalho de 2 horas. Quando a pessoa está muito negativada, a vela queima mais rápido. Porque eles estão puxando mais a energia. Então aí é normal a parafina escorrer, como deve ter acontecido no pratinho da Dai. A parafina escorreu no pratinho, caiu, pegou nos gráficos dela. Os gráficos não queimaram, mas com a parafina você não consegue tirar, depois tem que jogar no lixo mesmo. Se fosse um trabalho mais calmo... Mas não escorreu. Não escorreu, a vela queimou perfeitamente. Ela só quebrou, ela só queimou num tempo, num processo mais rápido. Tá. Porque quando eu fui para o curso e voltei, era para ela estar terminando de queimar. Mas aí eu olho mesmo.
olhei trincado e voltava, que eu já esperava, né? Porque a gente já sabe. Tanto que, às vezes, eu vou fazer algum outro trabalho e você fala assim, você não vai usar o caldeirão, porque o caldeirão não vai trincar. Vai ter que ser esse material. É esse material que é preparado. Alguns eu uso o caldeirão, mas simplesmente para esse tipo de energia que eu pedi de cura, de libertação, coisa de saúde, sempre eu uso outro tipo de material. A vela queimou, só que queimou, pegou fogo nos alecrim que estava em volta. E, tipo assim, pegou um fogo que estava ali. Tá. Aí, quando eu cheguei, eu só olhei, depois que eu tive essa reação, aí eu fui, sentei aqui na minha mesa e fiquei pensativa. Aí, olha a minha intuição. Né? Primeiro, meu eu falou comigo, aí depois a Mamu veio e falou assim para mim, parabéns. Eu falei, parabéns por quê? Ela falou assim para mim, você teve uma ação não esperada pelo negativo. Porque o que eles fizeram? Vamos estragar o gráfico dela, vamos fazer, demonstrar que pegou fogo, só que o que fez? Quando eu saí daqui, fechei a minha porta e confiei, pronto, não tem como negativo atingir, não tem como. Poderia ter pego fogo em tudo que poderia. Mas e a intenção que eu coloquei? E a confiança que eu coloquei? Você acha que quando você confia extremamente zero no negativo e confia 100% no positivo, você acha que o positivo vai te deixar na mão? Imagina. Os testes deles são exatamente o que aconteceu com você. Vamos deixar o negativo falar na orelha dela. Só falar. Você só sentiu a fala deles. E vamos ver a reação dela. Agora, o trabalho que você estava fazendo, inteirinho protegido, inteirinho, como se fosse uma cúpula de proteção para que ele fizesse a intenção que você ali colocou. E uma coisa também que eles me passaram ontem, eu não tinha nem raciocinado isso. Depois desse acontecimento, aí eu levantei e fui tomar banho. Quando eu estou tomando banho, lá lavando meu cabelo, aí eles falaram assim para mim, agradeça e tenha orgulho de você. Eu falei, por quê? Porque você foi uma peça principal. Porque enquanto eles ficaram te atormentando, com a preocupação se ia pegar fogo, era naquele momento que eles estavam me atormentando e que o positivo estava fazendo o que tinha que ser feito. Sem ter ninguém atrapalhando. Sem ter ninguém atrapalhando eles. Não vai atormentar ela. Deixa, porque eles poderiam ter chegado em mim e ter falado assim, não, você sabe que isso funciona, pode ir com Deus, vai em paz. Mas não apareceu um para falar assim para mim, pode deixar que a gente olha para você. Eu simplesmente entreguei, confiei e fui. Automaticamente, eles deixaram para quê? Porque se tivesse falado para mim, confia, acredita, deixa, o negativo não ia lá me atormentar. Ele não tinha vindo aqui atrás de mim. Ele tinha ficado aqui tentando interromper o que era para ser feito. Então, automaticamente, eles ajudaram a terminar de limpar o ambiente, tanto faz daqui, onde eu fiz a firmeza, quanto da pessoa que estava sendo tratada no caso. E tipo assim, vamos limpar o ambiente, coloca tudo na DAI. Deixa tudo lá atormentando ela, enquanto a gente faz aqui. Aí é onde eu falo assim, quando você confia, você também dá abertura para com que eles confiem em você. Sim, exatamente. Porque, gente, o plano negativo, a gente sempre fala assim, o plano negativo, ele tem as suas estratégias. E eles são extremamente estrategistas. A Mamãe fala assim, no fundo, mais time o negativo. Não, mas no fundo, eles são burros. Por quê? Aonde era o principal, o ponto? Era o trabalho ou era a DAI? O principal era o trabalho. Mas, ao permitir que eles fossem atrás de você, eles deixaram o trabalho acontecer. Ou seja, eles são estratégicos, eles sabem o que fazem, eles não se cansam, eles trabalham uns 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? A gente trabalha... quem trabalha em terreiro 2 vezes por semana, 2 horinhas, tá de bom tamanho, já fiz minha parte. O plano negativo é 24 horas por dia, todos os dias, e sem sossego. Mas essa coisa deles de prejudicar, temos que atrapalhar, esse desespero deles em nos atrapalhar, faz que no fundo sejam burros.
Eles foram atrás de um ponto mais fraco, desculpa te chamar de ponto mais fraco, Dai, mas era. Mas eu sou o ponto mais fraco. E o ponto forte, que era o trabalho, realizado, bonitinho, com luz, sei lá. Você, não muito, recebeu essa energia da intuição deles, deixou eles mais pé da vida ainda, porque eles não conseguiram, e todo o trabalho que você deu foi quando você voltou aí, a Mamu, a Sara, alguém, vamos dar uma limpezinha nela, toma um banho aqui, vamos limpar essa energia negativa que colocou nela e pronto, está resolvido. E detalhe, eles ficam extremamente irritados quando a gente não dá ouvido para eles. Por isso que eu falo que começa a gritar dentro da tua mente. Começa a ficar alto, começa a tirar a tua atenção, porque eles querem te convencer de alguma forma. E qual foi o ensinamento também que eu tirei disso? É literalmente a ação que o negativo tem, é literalmente a ação que a gente, como ser humano, tem. Exatamente. E na hora da raiva, a gente fala coisa desnecessária, na hora da raiva a gente agride. Quando a gente, por isso que eu falo, eu prefiro ser vaquinha de presépio, porque várias vezes eu chegava querendo impor para outra pessoa. E às vezes o que acontece? A gente aumenta a voz, a gente começa a dar um circo-tico. Eu já falo alto, imagina eu nervoso. Eu é a mesma coisa, eu também falo bem alto e eu sou muito agitada. Às vezes o Douglas me fala alguma coisa, eu estou respondendo para ele, aí eu vou lá falar com ele, tá com aquele bico, falo, o que foi? Você falou comigo desse jeito, mas eu falei normal, eu não falei o meu jeito mesmo, não tem, né? Jeito ariano de ser, né? Eu costumo falar assim, que é aquele povo que fala. Então, eu tirei esse ensinamento também de que a gente tem que saber exatamente, tem que confiar, porque quando a gente tenta controlar algo, a gente não tem a percepção que, na realidade, a gente está sendo controlado. Que foi o que aconteceu com o plano negativo ontem. Eles ficaram tão irritados de eu não ter feito o que eles queriam, que eles foram me atormentar, mas eles não tiveram a percepção que quem estava controlando tudo o tempo todo era a energia de São Rafael, de Mestre Lário. O que nós temos que tomar cuidado, o que tem que tomar cuidado é que, por exemplo, você foi lá para a tua aula de inglês e não, apesar da influência, apesar do atrapalhamento que eles quiseram, não tiveram sucesso. Tomemos cuidado com a raiva deles. A Dai podia, na volta, ter batido o carro. Na volta, podia ter tropicado, ter torcido o pé. Uma coisa que eles... ela não deu ouvido para a gente, vamos prejudicar ela. Gente, não dei ouvido. E eu tenho a minha proteção. Nada vai me acontecer. Sabe? Confia na tua proteção. A tua intuição, qual que foi? Não vou. E a tua mente? Confio na minha proteção. Eu vou sair daqui e vou voltar para minha casa em paz, tranquila, inteira, e nada vai me acontecer. Vou jogar um abacate na cabeça dela. Joga um abacate que eu faço uma vitamina de abacate para mim. Isso, gente, e várias vezes assim, eu já tive muitas respostas na minha vida, mas isso todos temos. Só que hoje em dia eu consigo olhar para isso com mais clareza. Várias situações de, às vezes, eu estou andando pela rua, automaticamente cai alguma coisa assim, mas passa na minha frente. Até assusta, né? Assusta. Já chegou de eu escorregar de alguma coisa, mas o que eles fazem? É pelo bendito xingamento. Que aí quando você xinga, quando você acha ruim, teu campo faz assim, abre. Aí que eles vêm atuar. Aí eles atuam na onde? No silêncio. Aí você vai, não, tá tudo bem. Aí aonde eles vão fazer todo o processo. Por isso que eu falo que nesse ponto eles são estratégicos. Né? Mas e ontem ainda eu fiz uma coisa que eu nunca falei. Quando eu subi, fui lá em cima, virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu coloquei uma vela para acender lá embaixo, vai lá dar uma olhadinha para mim de vez em quando. Eu nunca, minha mãe até estranhou, falou assim, daí entendi, coloca 60 velas lá e nunca falou isso, por que hoje? Aí minha mãe disse que veio aqui embaixo, viu uma vez só. Ela olhou, mesmo foi com quem disse. Tá tudo bem. Ou seja, ela sentiu a energia de paz que estava no ambiente também, isso. Exatamente. Agora, deixa eu contar, vai. Mas como que eu faço para chegar nesse grau?
tendo paciência e buscando sabedoria. Não existe sabedoria sem paciência. A gente não aprende nada de uma hora para outra, do dia para a noite. Né? Paciência de ler, paciência de entender, compreender. Estudar, conhecer, compreender, assim, fazer aquilo fazer sentido para a gente. Que o que tem gente que estuda e não aprende nada, ou até aprende, mas é aquela coisa, não sei, não faz sentido, sabe? Aquilo que você estuda, aquilo que você aprende, testa, põe na prática, entende o significado, entende o sentido daquilo. É importantíssimo. Eu estava falando da vela, uma vez eu fui ajudar uma amiga minha, estava passando por um processo muito difícil da vida dela, pessoal, profissional, estava zoada dos pés à cabeça. E você sabe que eu não gosto de fazer trabalhos em casa. Eu acho que tem que ter lugar para. Mas me veio a intuição de fazer na casa dela. Era um apartamento pequenininho, falei, tem que fazer na casa dela, vamos fazer na casa dela. Coisinha, você sabe também que eu sou muito simples nessa coisa de rituais, não sou de grandes balangandãs, uma pedrinha, uma erva, o punhal que eu uso e acabou. Nada, e a intuição, e colocar energia. E me veio de ficar assim, vamos esperar essa vela acabar. Acendi a vela lá, fizemos as orações, fizemos as energizações, fizemos as intuições, as evocações. Tem que ficar aqui até a vela acabar. Tá bom. Coisa de 2, 3 horinhas, não é nada que mate ninguém. A menina fez um café pra gente, estava ali conversando, já tinha feito tudo, ficamos ali, e a vela queimando. Bonitinha. Nisso a vela deu uma descida um pouco mais rápida. E aí a parafina escorreu. Daí a parafina escorreu, bateu no pratinho, continuou escorrendo, caiu do pratinho, mas assim, só num cantinho. No cantinho que ela caiu do pratinho. E começou a andar no chão, parecia uma cobra, daí. Igualzinho a uma cobra, sabe? A cabeça um pouquinho mais grossa e o corpo, e fazendo de vez em quando umas coisinhas assim. A gente olhou aquilo e indo na direção dela, de onde ela estava sentada. E indo, e andando. Eu olhei aquilo e falei, não acredito, gente, não é possível. O que eu fiz? Eu não tinha entendido por que eu tinha levado o punhal do capa. Falei, por que eu vou levar o punhal do capa? Não tem nada a ver, não é um trabalho de Exu, não é um trabalho... Tem nada a ver, mas veio a intuição de levar, bota na mala. Peguei o punhal do capa, tirei da bainha e pá! Na cabeça da cobra. Daí, no que eu bati na cabeça, tipo, separando a cabeça da cobra do corpo, a vela voltou a queimar igualzinha. Voltou a queimar, parou de escorrer. Sabe aquela coisa que você olha assim e falei, meu Deus do céu. Ou seja, o que eu intuí? O que eu fiz deu certo, que realmente quebrou tudo que tinha que quebrar, e eles tiveram uma última tentativa de atacar a menina. Deve ter sido o que foi feito para ela, deve ter sido evocado numa energia de serpentes, numa energia ofídica, vamos dizer assim, de cobras, e uma última cobra tentou chegar nela. No que eu cortei a cabeça, acabou. Mas daí, aquele dia lá, eu olhei e falei, deu uma arrepiadinha que não costuma arrepiar não, viu, minha amiga? Mas o negativo eles vão tentar até o último segundo, o último milésimo de centésimo de qualquer coisa que tiver ali, eles vão tentar. Você vê que fala assim, espera a vela acabar. Eu falei, pra quê? Não tem motivo, não costumo esperar a vela acabar. Tá tudo certo, a vela ali, e eu oriento a pessoa. Tudo bem que a menina também era macumbeira, então não precisava de grandes orientações. Mas assim, o que eu oriento? Acabou a vela, agradeça e limpa tudo. Pega tudo que está ali e lixo. E lixo. Ou seja, ela poderia ter feito isso de boa, eu poderia já poderia estar em casa, tomando minha cervejinha, que não ia ter problema nenhum. Mas não, fica ali. Porque pediram para ficar, a gente fica, né? Porque quando acontece isso, Lapa, a gente que é magista, a gente aprende muito isso. A gente que, principalmente na Wicca, tudo, a gente vê muito as salamandras através do fogo. Né? E às vezes assim, nossa, mas elas não fizeram um trabalho. Elas fizeram um trabalho,
Mas quem que às vezes tinha que finalizar era uma energia humana. Que quem estava sendo atacado, às vezes, só foi o punhal do cabo que falou assim, vamos levar o meu punhal, porque uma faca, até se levantar e buscar a faca e fazer algum movimento... Pode ser. Até a menina levantar e ir até a cozinha, pegar uma faca, voltar. Ah, não, essa é a faca de pão, deixa eu pegar uma faca de... Não sei, a cobra já teria se instalado no ambiente. Ou, às vezes, até a gente, como ser humano, sair do nosso medo, né? Sair para aquela razão, buscar o nosso espiritual, o nosso poder do eu sou e ter alguma ação, ia demorar um certo tempo. Então, ele já falou, já vai acontecer isso, então já leva, porque isso é real, tá? A espiritualidade está sempre um passo à frente. Como que ele sabia que depois do ritual ia sobrar o raio de uma cobrinha que ia tentar pegar a menina, né? Olha só. Mas eu falei, aí como que a energia que a espiritualidade agiu? A nossa parte espiritualmente foi feita. Precisamos de um ser carnal, humano, carne, com a mesma energia da dela para terminar de quebrar o processo. Simples. Já acontece de várias magias que eu faço aqui, de eu ter que finalizar. Eu falo, mas por que eu? Porque era com gente que você estava trabalhando, não é? Então é com gente. Você não é gente? Eu falo, sou. Então pronto. Isso. São respostas assim simples e tranquilas que a gente fica criando um monte de minhoca. É verdade. Né? Procurar uma resposta. Beleza, ali foi uma cobra, mas poderia ter sido um jacaré, poderia ter sido... Jacaré. Né? Poderia ter tomado qualquer tipo de forma. Poderia ser externo, você falou de formiga. Poderia ter entrado uma abelha, entendeu? O negativo, você tá ali, eu estava ali preocupado com a vela. Nisso entrou uma abelha, entrou um negócio e picou a menina. Podia ser várias coisas, vai saber. Isso, várias situações. E às vezes, para quê? E entrar uma abelha, nem ia participar do processo. Ia lá picar a menina, aí o negativo ia ficar esperando ela reverberar o negativo, que é a raiva, o rancor, a mágoa, os nossos acessos que a gente tem no pico, para abrir o campo e ela atuar. Pronto. É por aí mesmo. Por isso que eu falo que ser tranquilo e ser pacífico, muitas das vezes, é o único caminho. Não tem outro. Tá certo, Deus que tá certo. Ô, Dai, a gente falou no programa semana passada do Dia das Bruxas, passou o Dia das Bruxas. Logo em seguida veio o Dia dos Homens, que é o Dia de Todos os Santos, né? Veio o Dia dos Homens, E logo em seguida veio o Dia de Todos os Homens que tinham coragem de postar isso no Facebook, que era finados, né? Que todos os homens que postaram que é santos, no final veio finados. Sabe uma coisa que me veio muito no Dia de Finados? E eu acabei não postando, acabei não colocando, acabei não fazendo nada, que eu também achei melhor não provocar. Mas me veio o seguinte: ao invés de você gastar, não que eu vá fazer isso, tá? Eu não faço, mas seria recado para as pessoas. Ao invés de você gastar um dinheiro comprando um vaso de flor e colocando em cima de uma pedra num cemitério, onde o teu ente querido não está. Não está mesmo. Compra uma rosa, uma flor e põe na tua casa. E energiza esse ambiente com a energia daqueles que se foram e que estão te abençoando. Você vai gastar uma grana, porque no finados a flor, que já é cara, vai custar mais caro ainda. Você vai lá no cemitério, você não sabe entrar no cemitério, você não sabe ficar, você não sabe sair do cemitério. Vai chegar lá em cima de uma pedra que não tem nada, bota lá e fica lá a tua emoção lá para baixo, indo a tua força lá para baixo, deixando aquele bando de carga negativa atuar em você. Em vez de você fazer isso, compra uma flor, põe na tua casa. E na tua casa faz uma oração. Ou, completando a tua intuição, pega essa flor que está aí, oferece para alguém que às vezes esteja... Aí confia na tua intuição, pega uma rosa, sai no portão da sua casa, imagina, espera uma pessoa passar e ver, eu devo entregar? E não precisa falar nada, só entrega. O porquê? Porque a gente acha assim, eu falo para todo mundo, depois que todo mundo morre, vira santo. Às vezes a pior pessoa do mundo, depois que morre, se torna a melhor pessoa do mundo.
Eu só falo assim, morreu, era ruim e acabou. Não tem o que fazer. Continua sendo ruim. Né? Aí eu falo assim, aí eu vejo um monte de gente, coloca lá luto. Aí tem gente que fala assim, nossa, você não coloca luto quando uma pessoa morre? Eu falei assim, eu não. Se é uma pessoa que eu tinha contato e eu valorizei ela enquanto eu tinha vida, eu coloco. Se era alguém que eu não valorizei em vida, eu não coloco, não. Mas por quê? Foi porque eu tenho vergonha na cara. Porque é muito fácil aquele meu tiozinho que está lá doente, que eu tenho planos para a vida, né? Que ele tem planos para a vida, eu tenho planos para a vida, e talvez eu esteja nos planos da vida dele, eu não saio da minha casa para ela falar assim, oi, tudo bem? Como é que você está? Nem que seja 5 minutos. Aí, quando esse tiozinho vai lá e morre, eu coloco lá, luto, tio, saudades eternas. Ah, vá pra merda. Dai, foi o que aconteceu quando minha mãe foi para a Terra dos Pés junto. Assim, ela não queria de jeito nenhum velório. Ela odiava, assim como eu odeio velório, eu não quero ir nem no meu velório, né? Mas ela morreu num horário que não deu para fazer a cremação no mesmo dia. Então teve que ter um velório à noite. Deve ter ficado pé da vida, velho. A cremação eu consegui no primeiro horário do dia seguinte, 7 horas da manhã, que é um horário que ninguém quer, né? Porque 7 horas da manhã. Tem parente meu que não fala comigo até hoje. Você não deu tempo de eu me despedir da titia. Falei, por que você não veio quando ela estava aqui? Faz 2, 3 anos que você não vem aqui, nem fala, não sabe, nem deu um telefonema para ela. É engraçado que, por exemplo, um dia eu falei isso para uma prima minha, e depois eu falei, nossa, não devia ter falado. Mas eu falei. O tio meu estava doente, tudo. E, tipo assim, todo mundo sabia que ele já estava no final do ciclo. Né? Mas a gente não tava, a gente não tem tempo para ir ver vocês. Mas aí você ia olhar, estava viajando lá para Bahia, outro estava viajando lá para o sul, falei, engraçado. Aí, quando ele morreu, tudo, eu falei, engraçado, né? Como é que você arrumou tempo para vir aqui agora? Para ir no velório tem tempo. Tem tempo, para vir enquanto tem vida, não tem. Daí é complicado. O pessoal fala, viu? Fala assim, ai, Sérgio, você é muito frio em relação à morte. Eu não sou frio em relação à morte. Todo mundo viu aí quando o meu cachorrinho morreu, como que eu fiquei. Você te deu maior trabalho, né, Dai? Pouquinho. Então, eu não sou frio em relação à morte, de forma alguma. Mas eu entendo que nós estamos passando por um ciclo, é uma experiência. Essa aqui não é a vida. Isso aqui é uma escola, para a gente tem que aprender alguma coisa enquanto está aqui. O lado de lá, o plano espiritual, que é a verdadeira vida. Então, eu tenho certeza que o dia que acontecer de eu bater as botas, e já está mais perto de acontecer isso do que a de vida, como a Mamu diz, eu estou velho já, né? Quando chegar do lado de lá, eu vou ser recebido. Não é uma coisa ruim. A gente vai ser restaurado, mas não é uma coisa ruim. A morte não. A morte é uma coisa que existe, é uma coisa necessária. E quanto mais ela for compreendida por nós, menos dolorida ela vai ser. Vai ser. Outro dia aconteceu da filha de um grande amigo meu. Menina tinha 20 e poucos anos, sentada no sofá assistindo televisão com o pai conversando com ela. E não vai responder? Teve um ataque cardíaco ali, menina, 20 e poucos anos. O pai ficou e ainda está totalmente inconsolável. Faz uns 2 meses já. Eu não consigo falar com ele. Ele não quer falar com ninguém. Agora, gente, por que uma menina tão jovem? Era o ciclo dela. Era o ciclo dela. Ninguém bate as botas 1 segundo antes ou 1 segundo depois do que está previsto para acontecer. Ai, pai Sérgio, mas na pandemia milhões de pessoas morreram e não eram para ter morrido. Eram. Eram para ter morrido. Quando caiu a bomba lá no Japão, na Segunda Guerra Mundial, matou não sei quantas milhões de pessoas de uma vez só. Tá tendo a guerra. Caiu um míssil num prédio, morreu todo mundo. Caiu o avião. As pessoas que estavam no avião foram juntadas para fazer a passagem naquela hora. É difícil, é difícil. É só trabalhar na aceitação.
Oi? Só trabalhar, é só para entrar para a seita que dói menos e tudo ótimo. Agora, gente, claro que a gente vai abraçar quem ficou, a gente vai conversar, a gente vai acolher, vamos tomar uma cachaçinha junto, vamos ficar de porre juntos. Mas, gente, entrar no negativo, eu queria ter ido no lugar dela, desculpa. Quando eu perdi o meu avô, eu tinha muita ligação com ele. Meu avô foi embora em 2007. E minha avó foi em 2008, isso. Eu sentada lá, tudo. Aí falou assim, aí chegou uma voz e falou assim para mim: o que você aprendeu com isso? Porque assim, meu avô eu não tenho que reclamar. Ele eu colocaria luto. Ele, a minha avó, esse meu outro tio, né? Que foram assim pessoas que estavam presentes na minha vida. Né? Aliás, eu estava presente na vida deles porque eu também fazia questão. Né? Então, eu sempre ia, eu sempre perguntava, às vezes eu ligava. Né? Ah, você faz isso com outras pessoas? Não, tem outros que eu não faço porque eu não quero fazer mesmo e está tudo certo. Uma Tem um situação que de eu me morreu antes ele do que eu, né? Exatamente. Né? Não sou santa para falar assim, ai, nossa, não sou, não. Tem gente que, para mim, tem hora que eu faço, antes tivesse sido mesmo, nossa, é um a menos. Aí eu faço, Daiane, pensamento, mas eu sou humana e eu vou pensar assim. Pronto. Porque o que você vai fazer? Se eu vou ficar tentando lutar contra aquele pensamento, aí eu aceito, ele vai embora. Ele vai embora. Pronto, aceitei ele. É isso mesmo, pensamento. Pronto. Toquei minha vida para o outro lado. O que eu questiono, Dai, que foi o que aconteceu quando o Thorzinho foi embora. Claro que eu não. Deixa ele. Eu queria que ele ficasse. Não, tava doente, caramba. O bichinho tava sofrendo já. Não era para ter ficado. O que eu questiono é por que fazer um bichinho tão bonitinho passar por isso, passar por uma dor tão grande. E aí eu mesmo tenho a resposta. Eu tenho essa resposta. Não é a dor dele, foi para que eu aprendesse alguma coisa. Exatamente. Foi esse o aprendizado que eu tirei do meu avô. Falar assim, a gente tem que dar valor enquanto está vivo mesmo. Porque depois que está morto, eles conseguem ter acesso aos nossos sentimentos? Tem. Mas às vezes é só 7 dias que você sofre. Por isso que às vezes, quando algum amigo perde um ente querido, tudo, às vezes eu nem vou no enterro. Ah, você não vai lá amanhã? Não, eu vou esperar 7 dias, porque 7 dias vai estar todo mundo em cima. Passou 7 dias, deu um mês, que é a hora que pesa, todo mundo some. Aí é a hora que eu apareço. Aí é a hora que eu falo assim, e aí, vamos fazer alguma coisa, vamos conversar? Por isso, Dai, que eu odeio missa de sétimo dia. Para mim, a pior coisa que existe é a missa de sétimo dia. Sabe aquela coisa? Morreu um parente da sua casa. 7 dias é o tempo que você para de colocar o prato na mesa. Foi assim, por exemplo, a primeira pessoa próxima a minha que morreu foi minha avó, que morava com a gente. Eu sempre colocava 6 pratos na mesa. A minha avó morreu, eu continuei colocando 6 pratos na mesa durante uma semana. Quando eu punha, no que eu sentava, eu falava, putz, não tem mais aqui, esse prato não precisa mais. No 7º dia, no que eu fui pegar os pratos, é que eu peguei só 5. E agora vamos fazer uma missa de 7º dia. Eu falei, vamos fazer birosca nenhuma, não vai fazer nada. Agora que eu comecei a me acostumar, caramba. Mas, de acordo com os meus estudos, a missa de 7º dia, ela tem um sentido. Não como a missa, por exemplo. Já era um ritual dos antigos, dos druidas, né? De fazer essa situação, porque são 7 dias que, literalmente, o nosso espírito leva para desprender totalmente do corpo físico. Então, eu acendo uma vela de 7 dias que tá tudo certo. Eu acendo uma vela de 7 dias e faço a minha reza. Não vou na missa aí, por exemplo, quando é uma pessoa que eu sabia que ela era católica, e às vezes as pessoas não tinham religião nenhuma, eu falo, né? Ô, fulano, vai lá e faz uma missa de 7º dia para aquela pessoa. Ah, mas eu não acredito nisso. Eu falei, não tem problema, então pode deixar que eu vou lá e faço. Porque era a crença daquela pessoa. Mas você tem que ir na missa? Ou você pode só dar o nome pro padre? Tem que ir na missa? Não tem a necessidade de ir à missa. Então tá bom. Tá. Só dar um nome, eu dou. Tudo não tem problema. Algumas pessoas que estão na religião católica, elas acreditam que o espírito no 7º dia vai estar ali naquela missa. E olha que é uma crença que a católica não prega.
Ou seja, o fantasma vai estar ali. Se for a Dai lá, vai ver o fantasma do defunto. Muitas outras crenças, não só católicas, mas algumas outras crenças, elas acreditam que o 7º dia é o último dia que o espírito fica preso nesse sistema terreno. Algumas crenças ensinam isso sim, né? Eu acredito que, literalmente, que leva 7 dias para poder fazer esse desligar. Né? Eu acredito muito nisso. Mas eu não acredito que no dia da missa a pessoa vai estar lá igual eu não acredito que o cemitério é cheio de espírito ruim. Não. Sabe o que você me lembrou? Eu quero visitar o meu parente, eu vou lá no túmulo dele. O túmulo dele só está o corpo físico mesmo. O espírito o meu não vai estar em qualquer lugar da sua vida. O meu não vai estar porque eu quero ser cremado. Só que já deixo aqui, ó, Dai, se não me cremarem, você pega e pede para me cremar, tá? Deixo para você essa missão. Você me lembrou uma história, agora já estamos no final do programa. Me lembrou a história de que quando o Chico Xavier desencarnou, fez a passagem, diz que no plano espiritual, todos preparados para receber, né? O espírito de Chico Xavier, não sei o que lá. Né? Vai, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai, cadê? Diz que só vira um raiozinho passando assim, ó. Já foi direto para a esfera superior e deixou a plateia inteira assim, poxa, queria receber. Isso foi bem assim, viu? Dai, rapidinho, uma mensagem, temos 2 minutinhos, vai, uma mensagem super rapidinha para o povo. Vou fazer do meu oráculo novo, Feitiço das Bruxas. Esse chegou muito bem. Vou testar ele aqui em primeira mão. Celebração. Hoje eu celebro a vida com a força de ser uma pessoa mais forte e capaz de aprender com as minhas dores. O que a gente falou? Principalmente quando a gente chegou no finados, falou do amor de dar valor para quando a pessoa já... Ou seja, o seu baralho... Da partida de um ente querido da nossa vida, é para a gente aprender o quê? Não é o sofrimento. É o aprendizado de que a vida é cíclica, de que as pessoas, sim, merecem ser bem tratadas, ser bem vistas, ser tratada com amor, receber flores em vida. Depois que o espírito vai embora, ele está acolhido em outro plano, recebendo amorosidade de outras formas, e o corpo físico aqui fica de adubo para a nossa terra. Isso aí. O meu não vai ficar, pelo menos isso. Pessoal, quero agradecer demais a todos vocês. Não? Não. Eita, eu ainda vou te convencer. Pessoal, obrigado por vocês terem ouvido a gente aqui nesse bate-papo semanal que a gente tem, seja pela Rádio Sensorial, seja pelo YouTube do Caminhos da Evolução. Estamos sempre à disposição de vocês para dúvidas, sugestões, perguntas, elogios, que a gente também gosta de receber um elogio de vez em quando. Muito obrigado, Dai. Um grande abraço. A gente se vê semana que vem, minha amiga. Beijo, fica com Deus. Gratidão.